Olá amigos, eu sou Robson Morelli, eu estou aqui com vocês de novo nesse Improvisados e hoje para falar, olha só que novidade, mais uma demissão de treinador no futebol brasileiro, Cuca. Cuca deixou o comando do São Paulo nesta quinta-feira, depois da derrota para o Goiás de 1-0 em casa, dentro do Morumbi. Cuca não teria suportado a pressão de dentro do Morumbi, da torcida e pediu as contas no dia seguinte à derrota. Era um jogo fácil, era um jogo em casa, era um jogo para o São Paulo subir na tabela. Jogar em casa contra o Goiás, um adversário teoricamente mais fraco, diante da sua torcida e com o time inteiro, com Daniel Alves, com Pablo, com meio de campo formado, e o São Paulo não conseguiu, e Cuca não conseguiu fazer esse São Paulo jogar bola. Resultado, perdeu para o Goiás de 1-0, foi vaiado pela torcida e pediu a demissão. Então, mais um treinador demitido, trocado no futebol brasileiro. E olha que o Cuca chegou há pouco tempo. E olha que o Cuca tinha um trabalho ainda a ser realizado neste São Paulo. O que a gente tem visto no São Paulo é um time desorganizado, é um time sem comando, sem pegada. Ontem, contra o Goiás, o São Paulo foi totalmente desajeitado, desarrumado, parecia um time de várzea, parecia um time desequilibrado, um time que não consegue treinar bem durante a semana. É bem verdade que Alexandre Pato não estava em campo, é bem verdade que Hernanes não jogou, mesmo assim você tinha o capitão, você tinha o camisa 10, você tinha o Daniel Alves, você tinha um time forte, formado, que poderia fazer frente a este Goiás. Nada disso aconteceu. A torcida, que apareceu até em pouco número, né? 12.500 pessoas no Morumbi, numa noite chuvosa, fria em São Paulo, mas porque não tem confiança neste São Paulo. São Paulo que estaciona com 35 pontos depois de 21 partidas e muita pressão para ganhar o campeonato, muita pressão para dar uma volta olímpica, muita pressão para quebrar essa sequência de maus resultados. O São Paulo empatou demais no campeonato, são 8 partidas e quem empata num sistema de pontos corridos fica muito para trás, perde muito pontos e o Cuca não estava conseguindo ajeitar este time. A diretoria aceitou sua demissão, a diretoria não interviu, não tentou mudar a sua ideia de deixar o São Paulo e agora o time fica sem comando. Mancini, que é coordenador técnico, do futebol, deve assumir essa batata quente, deve conduzir o São Paulo, pelo menos por enquanto, e talvez se dê certo, ele fique até o fim da temporada. Mas esse São Paulo, mais uma vez, perde o rumo em meio à competição. A gente tem falado muito de treinadores e os próprios treinadores têm conversado entre si, têm discutido a chegada de técnicos estrangeiros como Jorge Jesus, como Sampaoli, como alguns técnicos novatos que estão dando certo, mas a bem verdade é que a nossa safra de treinadores é muito ruim. Tem muito treinador pedindo alto, trabalhando pouco, não conseguindo ajeitar o time e não conseguindo obter os resultados que a torcida cobra, que a diretoria cobra, que o próprio clube oferece e cobra também. O São Paulo tem um elenco fortíssimo, na minha opinião. O São Paulo tem um elenco com bons jogadores, mas o São Paulo não tem um time. Você não consegue ver esse time do São Paulo em campo, você não consegue ver alternâncias de jogadas, você não consegue ver equilíbrio no ataque. E ontem, até pior, ontem o Toró se machucou sozinho numa corrida, no ataque, sentiu a coxa esquerda, deixou o campo. É outro problema que o São Paulo vem enfrentando muito nessa temporada. O departamento médico parece que desacertou. Todo mundo que cai nesse departamento médico demora para voltar. Alexandre Pato é um grande exemplo disso. E ontem uma contusão do Toró nessa partida contra o Goiás. Inexplicável, Inexplicável. Um jogador jovem, um jogador que se arrebentou meio que sozinho, numa corrida. O fato é que o Cuca chegou com pompa, foi buscado
na sua casa, ele não queria voltar, o São Paulo insistiu com ele, ele tinha problemas de saúde, melhorou, pediu um tempo, voltou e depois de um prazo aí curtíssimo, curtíssimo, ele deixa o comando do São Paulo porque não aguentou a pressão. Hoje, agora há pouco, uma entrevista com o Raí, dizendo que foi pego de surpresa, que a decisão da demissão, do pedido de demissão do Cuca o pegou de surpresa, ele não esperava, então provavelmente o São Paulo não tem um plano B para essa posição, não pensou em ninguém para assumir esse cargo agora nos próximos 2 meses e meio, é o que tem de temporada, é o que o Campeonato Brasileiro acaba no começo aí de dezembro, então o São Paulo teria, o Cuca teria mais 2 meses e meio de trabalho e ele não suportou, ele preferiu ir embora. Ontem os torcedores fizeram protesto depois da derrota, os torcedores pediram reforços, os torcedores cobraram o treinador, cobraram alguns jogadores e a bem da verdade é que esse São Paulo há muito tempo deixou de jogar. Aquele boom, aquela vontade de crescer depois da chegada do Daniel Alves e do espanhol Juan Fran, aquilo parece que já ficou no passado, parece que já se perdeu. Daniel virou um jogador comum no meio de campo do São Paulo, usa a camisa 10. Na partida contra o Goiás teve até uns chiliques, tentou fazer algumas tabelas no meio de campo que não aconteceram e aí ele reclamou, era visível a reclamação dele com os companheiros e nada parece que deu certo ontem para o São Paulo. Perdeu de 1-0, perdeu em casa, foi vaiado pela torcida e agora vive uma situação diferente, embora comum no futebol brasileiro, mais um time sem treinador. E Cuca deixa o comando do São Paulo em meio aí a resultados ruins, em meio a uma posição, tá lá em cima na tabela, mas não vejo fôlego para esse São Paulo suportar essa pressão, não vejo fôlego para esse São Paulo alcançar Palmeiras, Santos, Flamengo, Internacional, são times teoricamente mais bem colocados e com mais estrutura para disputar o Campeonato Brasileiro. É isso, gente. São Paulo perde o seu treinador, Cuca deixa o comando da equipe e agora vamos ver o que acontece, quem comanda esse São Paulo até o fim do ano. Falei, gente, um abraço a todos. Se você gostou da gente, faça sua inscrição no canal, aperte o sininho para você receber todas as nossas mensagens, todos os nossos vídeos. Valeu, um abraço, tchau!